Podemos. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, candidatos aí, Praian. Tudo bem com vocês? Fala aí comigo. Oi, Cauã, Ana Clara, Arthur, Letícia. Tudo bem? Tá falando. Ah, beleza. Meus amores, olha só. Vocês já viram com o Luiz, né? Que dá aula para vocês de física, termologia, né? Certo? Calorimetria, termometria, relação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Deixa eu abrir logo aqui, tá bom? Beleza? Sim ou não? Já viram isso, né? Então, olha só, vou falar para vocês o seguinte. Tá bem aqui no quadro? Revisão da prova de física da EAN. Tema, termologia. É o assunto mais cobrado na prova, tá? Das 10 questões, 2 são, sempre cai, 2 são de termologia. Então, eu estudaria. Geralmente cai termometria e calorimetria. Geralmente. Tá bom? Uma de cada. Tá beleza? Esse assunto aí da 35 tá bom? Termometria. E o que é isso? Então, a termologia, para relembrar vocês aqui, tá? Muito bem. A termologia, ela estuda a temperatura, use o símbolo é um T maiúsculo, e o calor, use o símbolo é um Q, zão. Beleza? Tranquilo? E os dois conceitos não são iguais. Eles estão relacionados, mas não são iguais. A gente vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, termometria. Metria quer dizer, tá bom? Medida. Então, é a medida da temperatura. E o que é temperatura para a ciência, né? Temperatura para a ciência nada mais é grau de agitação. É grau de agitação térmica das partículas, tá claro? Tudo bem? Grau de agitação térmica. Então, vamos lembrar o seguinte. Vamos comparar duas estações do ano. Verão e inverno. Faço a pergunta a vocês, respondam no chat. No verão, como é que estão as pessoas? Muito agitadas ou pouco agitadas? Falam comigo. Pode falar no chat. Vamos, turma, participar. Vocês vão fazer prova daqui a pouco. E aí, turma, fala. No verão, eles estão muito ou pouco agitados? Vamos, meus amores. Estão falando aí, ô Amanda? Turma. Então não, então não. Vamos, gente, vamos participar. Eu tenho que ouvir vocês. E aí, estão muito ou pouco agitadas as pessoas no verão? Muito ou pouco agitadas? Vamos lá, gente. Responde aí. Ih, são muito tímidos. Letícia, Arthur, Ana Clara, Cauã. Opa! Ah, muitas. Isso aí, gostei, isso aí. Por que será que isso acontece? E no inverno? Muito ou pouco agitadas no inverno? Fala para mim. Tá todo mundo na rua, todo mundo na praia? Como é que é o processo? Pouco. Então, que fator está fazendo com que isso aconteça? Vocês sabem? O que faz com que as pessoas no verão estão muito agitadas, sem disposição, e no inverno não? O que faz? Fala para mim. Fala. Vamos, gente. Vou dar a dica. É o calor ou é a temperatura? É o calor ou a temperatura que está causando? Letícia Kathleen. Calor. Mais alguém vai falar? Só a Letícia que vai responder? Vamos lá, gente. Calor, Cauã. Quem mais? Vamos lá. Ana Clara. Aninha. Calor. Perfeito, é isso aí, é o calor. Não é a temperatura, porque vamos lembrar o seguinte, temperatura é grau de agitação térmica. É o quanto que as pessoas estão agitadas. Mas o que faz isso, responsável por tudo isso, gente, é o calor. O calor que a gente vai ver daqui a pouco, na questão 40, que é a calorimetria, que é nada mais do que energia em trânsito. É uma energia que tem que transitar. Ela tem que passar de um corpo para outro. E, geralmente, é de um corpo quente para um corpo frio. Pode passar do frio para o quente? Pode. A geladeira é um processo, o ar-condicionado é um processo. Mas você tem um gasto para isso, é um processo que não acontece naturalmente. É um processo não espontâneo. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá tudo bem? Então, presta atenção bonitinho. Então, a temperatura, ela depende do calor. Então, a temperatura só existe se tiver calor. Então, essa mudança de temperatura, essa agitação, só. Então, no verão, como o calor envolvido é muito grande, logo a temperatura aumenta. Já no inverno, como o calor envolvido é muito baixo, a temperatura diminui. Show de bola para todo mundo? Todo mundo entendeu? Há alguma dúvida? Fala aí comigo. Tudo ok? Bota um ok aí, gente. O dedinho aí. Vamos participar.
Beleza. Ok, beleza, beleza. Show, show. Aí vocês vão participar, é importante vocês participarem. Valeu, Maria. Então vamos prestar atenção aqui. Eu tenho que saber esse conceito técnico, pode cair uma questão teórica. Tem que saber diferenciar. Sempre cai uma questão que diferencia calor de temperatura. Vamos lá, próximo processo. Quais são as fórmulas que eu tenho que utilizar na termometria? Então tá aqui, ó. Geralmente essa primeira, tá? Essa é a que mais cai. A relação entre as temperaturas. Celsius, que é usado em todo o mundo. Fahrenheit, que é usado nos países de língua inglesa, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália. E Kelvin, que é só usado nos artigos científicos. Está claro, meus amores? Só nos artigos científicos. Então, se você fizer uma publicação, fizer um experimento, e o outro cientista fizer, da Inglaterra e eu sou do Brasil, nós somos obrigados a colocar numa única temperatura, que é a escala Kelvin, para que isso se reproduza naturalmente, beleza? E a outra relação é as variações de temperatura. Lembra o seguinte, temperatura é uma coisa, variação é outra. Como assim? Eu falei assim, ó, essa sala, assim, a minha casa aqui está numa temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Tudo bem até aqui? Quer dizer que, nesse momento, a temperatura da sala são 30 graus Celsius. Se eu falar, ó, a minha sala sofreu uma variação de 5 graus Celsius, positivos, quer dizer o seguinte, se ele sofreu uma variação, não quer dizer que a temperatura são 5 graus Celsius, quer dizer que ela variou. Ela, como é positiva, ela aumentou 5 graus. Por exemplo, ela tem passado de 15 para 20, ou de 35 para 40. Está claro até aí, gente? Como também poderia ser negativo. Minha temperatura variou de menos 5 graus, ou seja, ela diminuiu. Ela saiu de 30 para 25, de 15 para 10, está claro? Variação é uma coisa, temperatura é outra. Tudo bem, meus amores? Dá um ok aí para mim. Dá um aí, ok, beleza? Turma, vamos participar, caramba. Aí, só Maria Cecília, todo mundo aqui não tem dedinho, não? Gente, você tem que participar para ver se eu entendo. Beleza, eu vou botar agora as fórmulas aqui, tá ok? Vamos lá. Apagando aqui o quadrinho bonitinho para gente. Vamos botar as fórmulas aqui, tá bom? Botar as formulazinhas. Tá? Fórmulas para vocês prestarem atenção. Até agora, nenhuma dúvida, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Passa o pano úmido, agora vamos passar o pano sequinho. Tá bom? O quadro aqui tem que ser tratado. Muito bem. Ele é o material de trabalho. Vamos lá então, meus amores. Temperaturas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lembrar? Tem que estar na cabeça. Vamos lá? Como é que é a relação? C sobre C igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 2 sobre 3 sobre 5. Essa aqui é a relação entre elas, tá ok? Entre as três escalas. Toma cuidado com o seguinte, tá bom, gente? Não dá para usar as três ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para trabalhar Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ou é Celsius com Fahrenheit, ou é Celsius com Kelvin, ou é Fahrenheit com Kelvin. Não dá para trabalhar as três. Mas tem um macete aqui para vocês, tá bom? Daqui, ó. Vem o macete. Tá bom? Que macete é esse? Se você quiser Celsius e Kelvin, tem uma forma direta. Em vez de você trabalhar essa por essa, dessa maneira, tem essa aqui, ó, que é muito mais fácil. Kelvin é Celsius mais 273. Isso aí. Beleza, meus amores? Kelvin é Celsius mais 273. E acabou. Finalizou. Kelvin e Celsius. Então, se eu quiser Celsius e Fahrenheit, são essas duas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin são essas. Celsius e Kelvin, em vez de usar essas duas, eu uso essa. Tá claro, meus amores? Tá claro aí para todo mundo? Tá claro? Turma, Maria Cecília, dá um ok. Ah, Arthur levantou o braço. Fala aí, Arthur. Levantou, fala aí. Abre o áudio aí. Fala. Pode falar. Fala, Arthur. Você levantou o braço. Tá. Deixa... foi sem querer? Foi sem querer? Hein, Arthur? Era só para confirmar. Ah, tá bom. Beleza. Valeu, valeu. Obrigado. Muito bem, galera. Presta atenção agora. Isso é temperatura. Agora, para a variação de temperatura. Variação, ó. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para a variação, não mudou nada. É a mesma coisa. Só que, no lugar disso aqui, eu boto isso. Tá bom? Lembra que é variação. Só botar. Aqui. Só muda isso.
Tá beleza? Aqui, ó. No variação. Lembra que variação está envolvendo uma variação entre duas temperaturas da escala, ok? E o macete continua. Qual é o macete? O macete é isso aqui. A variação de Celsius e variação de Kelvin. Qual é o macete? Está aqui, ó. Como ambos têm o mesmo denominador, e eu igualar, corto. Então, ou seja, a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: quando Celsius variar 5 graus, ó, quando Celsius variar 5 graus Celsius, Kelvin vai variar 5 Kelvin, não graus. Vamos lembrar o seguinte, ó, uma observaçãozinha. Observaçãozinha para Kelvin. Observação para Kelvin. Kelvin, ó, símbolo matemático, aqui quer dizer que não existe. Não existe. Não existe graus, graus, e nem valores negativos, ok? Para Kelvin. Kelvin não tem valor negativo. Então, o menor valor de Kelvin é o 0K. O 0K. Que corresponde, na nossa praticidade, o 0 Kelvin, se você tivesse que falar para Celsius, seria menos 273. Nele, o universo tem temperatura X. E para Fahrenheit, menos 454 aproximadamente. Tá bom? Aqui não, menos 10. Aqui. Tudo bem, turma? Beleza? Tá claro, turma? Tudo bem aí? E aí? Show, show, beleza? Alguém quer copiar? Alguém quer copiar? Como é que vai ser? Fala aí comigo. Alguém quer copiar? A explicação tá boa? Tá dando para entender, meus amores? Fala com o tio aí. Fala com o tio. Fala aí comigo. Tá tudo bem a explicação, gente? Foi muito rápido, deu para entender? Tá boa? Estou tirando. Ah, tá tirando print. Deixa eu sair da tela, senão vai queimar. Estou muito feio. Vai lá. Foi tranquilo? Tudo bem? Então, essa questão aí, 35, por que você botou o número? Porque é da prova, tá bom? Pode deixar aí o... Pode deixar ali na tela, tá ótima, Amanda. Pode deixar, dá para perfeitamente se trabalhar. Deixa ali mesmo. Tá ótimo. Tá bom, só tô trocando aqui. Ah, tá bom, tá, ficou perfeito. Ah, você tá trocando só a minha tela com a... Mas tá perfeito. Tá lindo, lindo, lindo. Tá fera, hein? Tá igual o Jobs. Fera. Tecnologia contigo. Cadê a tela? Você tirou a tela? Aí, vamos lá. Bota lá para mim. 35, comenta para mim, por favor. Aí. Beleza. Vamos ler agora, gente? Então, olha para cá. Vamos ver se é uma questão teórica ou uma questão de cálculo. Estou apagando aqui, tá bom? Vamos apagar. Lembra? Se for teórica, é importante você saber os fundamentos teóricos. Não tem como, tá bom, gente? Como eu estou fazendo uma revisão, não tem como eu botar isso tudo para vocês. Mas eu direcionei para vocês. Termologia, termometria e calorimetria caem. 2 questões na prova. Então, eu daria uma dica para vocês dar uma revisada nisso, tá bom? O professor Luiz revisou para vocês, certo? Falou sobre isso. É um assunto certo da prova. Vamos fazer bem devagar a resolução dessa e da 40. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que eu faço, Antônio? Primeiro, vamos ler. Um turista brasileiro que passeava nos Estados Unidos da América publicou em uma rede social uma foto de um termômetro localizado na rua em que ele estava, que indicava 96 graus Fahrenheit. Olha aí, ó. Questão 35. Primeira coisa. Resolução. É assim que eu faço. Eu vou saber o que eu tenho que colocar. Dados. Então, eu vou lá. Ele está nos Estados Unidos. Então, se ele está nos Estados Unidos, a escala termométrica é Fahrenheit, está claro? Que eu falei para vocês lá no início, lembra? Os países de língua inglesa ou anglo-saxônicos. Tudo bem até aí? Então, são eles que estão. Então, a gente vai ter que converter. Então, ele fala ali para a gente que 96 graus Fahrenheit. Beleza? Só que nós somos brasileiros, a maioria,
Não trabalhamos com Fahrenheit, trabalhamos com grau Celsius. Então, a pergunta é, assim, é correto afirmar que o valor dessa temperatura medido na escala Celsius é de aproximadamente, lembra? É um valor aproximado. Então, a gente vai ter que aproximar, arredondar. Daqui a pouco eu vou relembrar isso. Então, a primeira coisa, ele quer isso aqui em Celsius. Então, a gente aprendeu. Faça a pergunta para vocês, tá? Faça a pergunta para vocês. Isso aqui é uma temperatura ou é uma variação de temperatura? Primeira coisa que você tem que fazer. É uma temperatura só ou é uma variação? Fala aí para mim. Vamos, turma. Eu quero ouvir vocês. Fala, turma. Letícia, Arthur, Maria Clara. Opa, temperatura? Ué, beleza, Arthur já respondeu direto. Temperatura, muito bem. Se é temperatura, eu descarto variação. Então, eu vou lá na fórmula que eu aprendi. F menos 32 sobre 9. K menos 273. Como é Fahrenheit, que está aqui, e Celsius, que está aqui, eu descarto essa. Está claro, turma? Ou seja, por eliminação, pelos dados da questão. Então, é importante você colocar os dados, qualquer problema de química, física, biologia e matemática, se coloca os dados, não vai direto para a fórmula, você tem que ver que fórmula utilizar pelos dados que são dados. Beleza? Então, eu descarto e retorno para cá. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Certo? Como ele quer ser, eu deixo ele incógnita, no lugar de F, 96. Tudo bem, turminha? Tudo bem, turma? Dá um ok aí. Dá um ok, todo mundo. Aê! Então, vamos lá. Repito, C sobre 5. 96 menos 32, 64, certo? E aqui sobre 9, tudo bem? Sim ou não? Sim ou não, turma? Beleza? 64. Vou lá no meu escaninho e vou dividir 64 por 9. Lembra o seguinte, o número mais próximo, 7, né? 7 vezes 9, 63. Coloco 1. 1 não posso dividir. Boto aqui, baixo 0. 10 por 9, 3. De novo. Ou seja, é uma dízima periódica. Não terminou. Fica C sobre 5 igual a 7,3. Aproximei, tá bom? Ó. Por que que dá para? Presta atenção. Como eu vou aproximar, é uma dízima, só vou precisar de um único algarismo depois da vírgula, que é esse aqui. Certo? Os outros todos eu vou descartar, mas olha só, para eu descartar, eu tenho que ver esse número. Como é que eu arredondo? Se esse algarismo for menor do que 5, eu descarto, como é esse caso, e repito, ó, aproximadamente 7,3. Mas, se ele fosse 7,3666, tudo bem? Descarto esse cara, mas esse Tá sem som. ai, caramba. Perdão. Então, eu vou ter que explicar tudo de volta. Estava sem som? Deixa eu explicar aqui. Perdão. Vou explicar. Vamos lá. Voltando aqui. Ué, como é que o meu som saiu? Não entendi. Pronto. Vamos lá. Vou repetir. Vamos lá. Olha para cá. Está aqui a temperatura, você respondeu. No lugar de 96, tá bom? No lugar do F, eu boto 96. Fiz a conta. 96 menos 32 deu 64. Faço a conta aqui, ó. 64 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63, baixo 1. Como 1 é menor que 9, passo a vírgula e boto 0. Deu 10. De novo, estou vendo que é uma dízima periódica. Certo, turma? Está claro até aqui? Está claro, turma? Beleza? Agora é com o arredondamento. Lembra que ele bota aproximado? Tem que arredondar. Como eu quero esse algarismo aqui, não quero o restante, eu descarto o restante e sobrou esse. Se esse algarismo for menor do que 5,
eu descarto e mantenho, fica 7,3. Mas, se ele for maior ou igual a 5, eu descarto, mas pago o preço. Eu tenho que aproximar melhor. Então, aproximar melhor é aumentar uma unidade o próximo algarismo, 7,4. Está claro até aqui? Para que a sua resposta bata direitinho. Está claro, turma? Beleza? Então, vamos lá. Então, não é 7,3, 7,4. Como isso aqui está dividido, C vai ficar 7,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 35, 37 graus Celsius. Tá bom? 37, ó. Burrinho. Aqui, ó. Desculpe. Vamos lá. Eu que errei aqui. 5 vezes 3, 15. Vai 1. Beleza? 36,5 graus Celsius. Vamos lá. Vamos olhar a resposta? Olha para cá. 7,3. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. 36,0. Como a mais provável aí? Qual seria a resposta, gente, mais provável? Fala para mim. 25, 30, 36, 40 ou 46? Fala para mim. Pela resposta, qual seria? Qual seria a turma? Hein? 36, muito bem. Gabarito, letra, então. Ele aqui aproximou. Letra C. Note que ele não seguiu um padrão, tá bom? Porque o arredondamento teria que ser o quê, gente? 37. Se tivesse ali 37 e 36, tá bom? O gabarito teria que ser 37. Tá claro, turma? Tá claro isso? Hein, meus amores? Tá claro? Beleza? Então, como ele arredondou mal pra caramba, desculpa, ele arredondou muito mal. Então, tá aí, tá? Beleza? Finalizado. Alguma pergunta com relação a essa questão? Fala aí. Turma, fala aí. Foi boa? Deu para entender? O que é não? Não entendeu, Letícia? E? É isso? Você entendeu? Por favor, eu gostaria que todo mundo... eu entendi, beleza. Bota uma mãozinha quem entendeu, por favor. Todo mundo aí. Se entendeu, bota lá. Esse aí, bota uma mão. Esse aí, isso. Vamos lá, gente. Vamos ver isso aí, show. Todo mundo entendeu? Arthur, Cauã, todo mundo entendeu? Fala aí comigo. Não deixa a dúvida ficar não, meus amores. Falem aí. Show? Então tá bom. Pode ir, dar o print aí na tela. Pode dar o print. Vou até sair para não queimar o filme de você. Se quiser já para 40, pode, tá, mano? Bom? Posso apagar, turma? Posso apagar? Hein? Sim, sim. Tem alguém dando print ainda? Eu posso apagar? Pode, gente? Beleza. Valeu. Estou apagando, tá? Então pode, né? Oi? Todo mundo falou que pode? Beleza, então estou apagando. Próxima questão, 40. Vamos lá. Amanda, bota isso aí, 40. Beleza. Aí, muito bem. A questão 40, meus amores, vou botar aqui para vocês. A 40, tá bom? O tema dela, de novo, olha o tema, termologia. E, de novo, ou seja, estuda a temperatura e o calor. Só que agora não é mais a temperatura, como eu falei para vocês. Agora é o calor. Então, como é medida do calor? Calorimetria. Ela vai estudar o calor. Então, calorimetria. Medida do calor. E o que é calor? Calor é um quezão, tá bom? Nada mais é, para vocês, energia em trânsito. Ela tem que transitar, ela tem que passear, ela tem que transitar, ela tem que passar de um corpo para outro.
geralmente, de um corpo quente para um corpo frio. Geralmente, se o corpo tiver... como é que eu sei que o corpo está mais quente que o outro? Quando você... A temperatura. Um corpo está a 50 graus Celsius, o outro corpo está a 20, então esse corpo a 50 vai ceder energia para o corpo para 20. A tendência é que, no final, ambos cheguem a um equilíbrio térmico. É quando, por exemplo, a namorada de uma pessoa está... A namorada ou o namorado está sentindo frio, tá bom? E a outra pessoa vai lá e cede um pouco do calor. Lembrando o seguinte, casaco não dá calor. Casaco é um isolante térmico. O casaco não te dá calor, o casaco te retém o calor. Não deixa você transferir. Tá claro, meus amores? Tudo bem? Existem materiais que são chamados de isolantes térmicos, que não permitem a passagem do calor, e tem aqueles materiais que deixam a passagem do calor, que é o condutor térmico, como geralmente os metais, com excelentes condutores. Vamos lá. Então, calor é energia em trânsito. Então, é energia que transita. Logo, a natureza dela, a gente costuma dizer o seguinte, é uma energia térmica. Então, o calor é uma energia térmica. Tudo bem? Aí, nessa brincadeirazinha, você tem os tipos. Tá bom? O primeiro deles, a gente chama de sensível. O pessoal costuma botar QS. E o segundo, latente. A gente vai entender a diferença. O pessoal chama de QS. O sensível, tá? O sensível, a obrigação dele, ele é responsável, tá bom? Por variar a temperatura. Ou seja, ele tem o quê? Uma variação de temperatura diferente de zero. Por exemplo, se uma pessoa está num ambiente de 30 graus Celsius e vai para um ambiente a 100, o que vai acontecer? Esse ambiente vai ceder calor para ela, tudo bem? Tá claro, turma? Como consequência, essa energia que tem na sala vai fazer com que a sua temperatura aumente. Então, esse calor não é o calor latente. A gente vai ver por que não é. Ele é um calor sensível. Essa energia serviu para variar a temperatura, ou para mais ou para menos. Podia ser o seguinte, ele está no ambiente a 30 e foi para fora, onde está nevando. 0 graus. Olha que doideira. Ele saiu de 30 para 0. Como ele está mais quente do que o ambiente externo, ele que vai ceder o calor, até que ambos cheguem a uma temperatura de equilíbrio. Tá claro, turma? Show. Joinha? Show? Então, vamos lá. Esse é o calor sensível. Agora, aquele responsável, tá bom? Pela mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Aí já era. Sabemos que toda mudança de estado físico, toda mudança, a condição sine qua non é que a temperatura não pode mudar. Então, a variação tem que ser o quê? 0. Não há variação de temperatura. Tá claro, turma? Tudo bem? Beleza? Não há variação de temperatura. Então, o calor sensível recebe energia, provoca variação no corpo. O latente, como não há variação, essa energia tem que servir para alguma coisa. Então, é para mudar o estado. De sólido para líquido, de líquido para vapor, de sólido diretamente para vapor, ou ao contrário, tá claro? Entenderam? Pode dar o print aí. A gente vai ver agora quais formas utilizadas. Todo mundo deu print? Todos deram print? Beleza? Então, estou apagando, tá bom? Agora vamos botar as fórmulas. Ok? Botar as fórmulas direitinho para você. Então, agora, meus amores, vamos lá. As mais utilizadas, ok? No caso do sensível, o sensível, tá bom? Ele depende de 3 coisas. Primeiro, da massa do corpo. Tá bom? Cujo símbolo é M.
As unidades geralmente que caracterizam quilograma e grama. Depende da natureza do material. Como assim natureza do material? Por exemplo, eu vou chamar de Czinho, tá bom? Esse Czinho a gente costuma dizer o seguinte, que é o nosso calor específico. O que é isso? É uma coisa específica, uma coisa determinada. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho uma água pelando, 100 graus Celsius. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Sim? Turma, sim ou não? Show. Imagine que eu vou agora pegar 2 colheres. Tá bom? Uma com uma massa, ó, uma com uma massa de 10 gramas e a outra com uma massa de 100 gramas. Tudo bem? Uma de 10 gramas e outra de 100. Qual dessas duas receberá mais calor? A de 10 gramas ou a de 100 gramas? Fala aí para mim. Vamos, gente. O material mesmo. 2 colheres de madeira. Só que uma massa de 10 gramas e a outra massa de 100. Você colocado na água quente a 100 graus. Qual dessas duas receberá mais calor? Fala aí para mim. Fala, turma. Alguém pode botar aí? Opa, Arthur, 100. Muito bem, é isso aí. Quanto mais massa, mais átomos. Quanto mais átomos, mais calor necessita, tá claro? É tipo o seguinte, você numa sala, num ambiente de 30 graus, 10 pessoas, é bem diferente numa sala de 30 graus de 100 pessoas, tá bom? Tá claro? Apesar de muito mais energia, tá bom? Beleza? Show. Vem comigo. Material. Mesma situação. Água quente, 100 graus Celsius. Agora, vou pegar 10 gramas, uma colher de metal, 10 gramas, tá bom? E uma colher de madeira, 10 gramas. Uma colher de metal, 10 gramas, e uma colher de madeira, 10 gramas. Qual desses dois materiais vai precisar de mais calor? A de madeira ou a de metal? Pensa em responder. E aí, turma? A de madeira ou a de metal? A de madeira, de madeira. Show! Muito bem. Por quê? Porque a madeira é um isolante térmico. Se ela é um isolante térmico, ela não vai conseguir reter esse calor, tá claro? Tudo bem? Ela precisa de muito mais calor para chegar à mesma facilidade que o metal. Lembra que o metal é um condutor térmico, já é natural. Então ele precisa de muito, perdão, muito pouca energia. Não entendi. Beleza. Verão, estação passada, praia de Icaraí. Tudo bem? Beleza? Praia de Icaraí. Meio-dia. Você está de chinelinho. Distância da areia até o mar. Como é que está a areia ao meio-dia no verão? Quente ou fria? Fala aí, gente. Beleza. E a água do mar? Quente ou fria? Água do mar. A água do mar está quente? A fria, beleza. Fria não, né? Gelada, né? O que acontece? Então você sai correndo igual um maluco. Aí, quando entra na água, sai também correndo, porque não aguenta de tanto frio. Olha que barato. Então, ao meio-dia, que começou às 6 para esquentar, a areia está quentíssima, mas a água está gelada. Aí, à tarde, o que acontece à tardinha? A areia está gelada e a água, gente? Como é que está a água? Quente ou fria? Como é que está a água à noite, gente? Quente ou fria? Fala para mim. Quente. Ou seja, a água demorou praticamente um dia para esquentar e a areia rapidamente. Da mesma maneira. Então, quem explica isso é o calor específico. É ele que te diz que o quanto que o material esquenta ou resfria rapidamente, ou quanto que o material esquenta ou resfria lentamente. Tudo bem? A água é um dos maiores calores específicos do mundo, graças a Deus. Tá bom? Por que ela é um dos maiores calores específicos do mundo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é da biologia, tá bom? O metabolismo das células que acontece, que é aquela parte que você constrói substâncias e degrada substâncias, é em torno de 60 graus Celsius. 60. O ser humano não aguenta ficar a 40 graus, concorda? O ser humano com 40 graus já está morrendo, concorda? Então ele precisa de quê? Que é o líquido primordial do ser humano para resfriar isso tudo? A água. Por isso que o seu corpo é feito basicamente de água. É ela que resfria tudo. Ela é conhecida como termorregulador. Sem ela, não teríamos essa capacidade de refrigerar as nossas células. Está claro? Show! Turma, show? Então, quanto maior o calor específico, mais demorado para o material esquentar ou resfriar. Quanto menor, mais fácil. Por isso que os metais são os menores calores específicos do mundo. Ele rapidamente esquenta, mas também rapidamente resfria. Tudo bem?
Vamos lá, natureza do material, calor específico. Quais são as unidades dele? As unidades dele são joule, tá bom? Por quilograma Kelvin, ou calorias por grão Celsius. E o último, não tão somente mais importante, a temperatura. A temperatura é primordial, tá bom? Tá bom? Tá aqui, ó. Variação de temperatura. Unidades. Geralmente a pessoa usa Celsius e Kelvin. Não entendi. Vamos lá. Agora você tem duas bacias. Uma de 100 graus e outra de 50 graus. Uma de 100 graus e uma de 50. Peguei 2 colheres da mesma massa. 10 gramas. Ambas de metal, ferro. Coloquei na água 100 e coloquei na água 50. Qual dessas liberou mais calor para a colher de ferro? A de 100 ou a 50? Oi, alguém pode responder? Vou repetir. Você tem uma bacia de 100 graus e outra bacia de 50. Você pegou 2 colheres, ambas com a mesma massa e o mesmo material. Então, mesma massa não vai influenciar nem o material. Então, qual dessas 2 colheres vão estar mais quente? Aqui eu coloquei a 100 graus ou aqui eu coloquei a 50 graus? Responde aí. 100 ou 50? Letícia botou 50, então a de 50 vai ceder mais calor, é isso, Letícia? É isso? Só a Letícia que responde? 100. Ah, Letícia. Ah, então vamos lá, Letícia. Vou fazer uma perguntinha para você. Pegar a sua mão. Sua mãozinha. Ferro a vapor. Tá bom? Ferro a vapor. Presta atenção. Lembra o seguinte. Você está lá. Você tem uma bacia de 100 graus e uma bacia de 50. Vou pegar a sua mãozinha. Qual dessas duas você vai ter mais cuidado de meter a mão? A de 100 graus ou a de 50 graus, Letícia? Qual que você... Mas por quê? Você não falou para mim que a de 50 vai dar mais calor? Ah, beleza. Tudo bem? Pegou. Tá claro? Então, a variação de temperatura também incide. Então, nesse momento, você tem o que a gente chama de quê? A célebre frase. Que macete. Sempre cai na prova. Tá bom? Que macete. Tá aqui, ó. Então, o calor sensível é medido por essa forma. Que macete. Tá bom? Opa, peguei aqui. Peguei a cor. Que macete. Aí, gente. Já conheceu isso com o Luiz, Ricardo Luiz, né, gente? Beleza? Já conheceu essa forma, o Ricardo deve ter dado para vocês. E o macete também. Tá claro, turma? Tudo bem? Beleza? Que macete? Show? Dá o print. Aí eu vou falar do calor latente e vamos fazer a questão. Dá o print. Deixa eu tirar a cara para não queimar. Oi, meus amores. Posso apagar? Pode? Todo mundo deu print? Pode? Beleza. Estou apagando, hein? Próximo agora, gente, é o nosso calor latente. Tá bom? O calor latente não depende da temperatura. Por que não depende da temperatura, gente? Porque toda mudança de estado físico, a temperatura não muda. Tá bom? Por isso que a temperatura não entra no calor latente. Porque como o calor latente ele vai mudar o estado físico, ele não vai mudar a agitação é a mesma. Por exemplo, está lá o ferro, imagina o seguinte, a água, ela muda de estado físico, no caso de líquido para vapor, a 100 graus. E quando tiver água de 20 a 99, tudo bem. Quando chegar a 100, toda a energia que eu der para ela não vai ser mais. Quando chegar a 100, não vai ser mais para aumentar a temperatura. Até que ela mude de estado, vire somente vapor, ela vai ficar com a temperatura constante, tá claro? Tudo bem? Então, nesse momento, o calor latente, tá bom? Então, o que é? Ele depende, como eu falei para vocês, da massa, tá bom? Do corpo,
Aí vem de novo. Você dá massa? Segura ele. E suas unidades. Quilograma ou grama. E não depende mais da temperatura. A temperatura não tem mais isso. Não depende da variação. Depende apenas do quê? Da natureza do corpo. Mesma coisa. De metal. Tal. Agora, não é mais o Czinho. É o L. Isso aqui é chamado de calor específico. Também é a mesma raciocínio. Quanto mais energia, mais ele demora para mudar o estado físico, tá bom? Calor específico latente. É o calor específico latente, tá bom? Tá aqui. Cuja unidade, tá? É joule por quilograma ou caloria por grama. Então, daqui é a célebre frase. Calor latente é a massa e o calor específico. Tá bom, gente? É o conhecido, aquela pessoa que te atrapalha sempre. Aí você fala o quê? Que mala, hein, gente? Que mala. Ele quer mudar o seu temperamento. Está deixando você revoltado. É o que mala. Tá bom, meus amores? Tudo bem? Tá tranquilo? Show? Dá o print. Oi? Dá o print aí que a gente vai fazer a questão agora. Todo mundo deu print, né? Estou apagando então, tá? Então vamos lá, vamos ver qual dessas duas formas vão estar envolvidas. Tá vendo? Ah, vou botar aqui uma observaçãozinha para vocês. Vocês têm que saber isso. Nem sempre ele vai dar, tá bom? Nem sempre ele vai dar. Você é obrigado a saber alguns valores de calor específicos, ok? Alguns. Um desses alguns eu vou chamar aqui a água. Então, para a água, para a água, a gente sabe, né, da química, H2O, você é obrigado a decorar aqui, ó. Decorar. Tá bom? No caso do calor sensível, você tem o Czinho da água no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. No estado sólido, tá bom? 0,5 calorias por grama de Celsius. É o gelo. Líquido, água normal, 1. É um dos maiores que tem no mundo. E vapor, 0,48. Tudo bem? No caso do calor latente, tá? Também é da água. H2O. O latente da água, tá bom? Fusão. Mais 80 calorias por grama. Vaporização. Mais 540. Ao contrário, solidinho, menos 80, que você está cedendo, ou condensação, menos 540. Tá bom? Nem sempre o cara dá. Então, é uma que pode te tirar. Tá ok? Beleza, turma? Alguma pergunta? A lista de presença aí, ó. O pessoal está mandando para vocês, tá? Alguma pergunta, turma? Fala aí, alguma pergunta? Amores, alguma pergunta? Evelyn, Ana Clara, Tayla, Amanda, Cauã. Alguma dúvida aí? Fala comigo. Renata. Fala, gente. Nenhuma dúvida? Alguém pode falar comigo aí? Sim ou não? Fala aí, estou falando sozinho. Eles são tímidos. Meu Deus do céu, essa timidez é assim, é? Quero ver. Ah, Ana Clara, nenhuma, beleza. Eu quero ver na hora do futebol. Tem Fla-Flu, Vasco e tal. Ninguém tem timidez, né? Futebol, aí fala, né? A outra tá rindo lá, Renata. Aí você fala, né, Cauã? Tá bom. Copia aí que a gente vai fazer a questão. Vou apagar, hein? Pode apagar, turma? Pode? Tá bom. A timidez tem cada conceito, né? Vou apagar. Vamos lá. Deram um print já, né? Beleza? Todo mundo deu print? Dá um ok aí pra mim. Dá um joinha, joinha. Cauã Souza, o que foi, Cauã? Tá com cara de conteúdo. Ah, tá. Beleza.
Vamos lá, gente. Resolução da questão. Amanda, bota para mim, por favor. Espelha para mim a questão, 40. Qual questão? Não entendi. É questão 40, por favor, Amanda. 40 é a última. Por favor. Vamos lá. Quando você esperar, eu faço. Beleza, olha ali. Ó. Um corpo de alumínio com massa de 60 gramas encontra-se a 20 graus Celsius. Se o calor específico do alumínio é igual 0, vamos lá. 60 gramas, gente, é a massa dele, certo? 20 graus Celsius é a sua temperatura que ele está iniciando. O calor específico é aquele material que diz que, como o alumínio é um metal, concorda comigo? Alumínio da química, você tem que saber, é o Al. Ele é um metal. E todo metal é o quê, gente? É um condutor térmico e elétrico, tá bom? Condutor térmico conduz o calor e elétrico, a eletricidade. Logo, tanto o L da motora, logo, o calor específico dele é baixo. Porque ele precisa de pouco calor para esquentar ou resfriar. Beleza? Então, vamos lá. Dados do alumínio. Então, AL. Massa do alumínio. A massa mesmo, eu esqueci. 60 gramas. Czinho do alumínio. 0,217. Brincadeira isso. Caloria por grama de grau Celsius. Brincadeira. Mas tudo bem. Temperatura que ele inicia. 20 graus Celsius. Caloria, olha só. Qual a sua temperatura final? Então ele quer a temperatura final. Beleza? E tem que estar em graus Celsius. Quando ele, olha lá, recebe 100 calorias. Se ele recebe, esse aqui tem que ser maior que zero, tá bom? Quando ele recebe calor. Tá bom, gente? Ao contrário, quando ele perde. Beleza? Tranquilo? Então, esse calor, bonitinho, vai ter que ser mais quanto? 100 calorias. Tudo bem, turma? Sim? Sim? Hein, turma? Sim ou não? Turma, sim ou não? Sim? Então, de cara, vamos notar que, se ele quer saber a temperatura, olha para cá, gente. Presta atenção. Olha as temperaturas. Elas têm que mudar, né? A temperatura é igual que ele inicia. Olha para mim. A temperatura é igual que ele inicia. A própria resposta te dá qual é a fórmula a utilizar. A temperatura inicial não é 20? Tem alguma opção aí que tenha 20? Tem? Tem alguma opção que tenha 20 graus, gente? Turma, alguém pode responder aí? Salva aí. Olha aqui, a temperatura que se inicia é 20. Tem alguma opção ali que são 20 graus também? Tem, gente? Vamos falar, vai. Não. Então, de cara, não pode ser o quimalo. Só pode ser o quê? Quimacete. Porque está variando a temperatura. Então, de cara, é o quimacete. Porque se a temperatura não muda, acabou. Vamos lá, então? Vem comigo. Que 100, massa 60, calor específico 0,217. Variação de temperatura. Tá bom, gente? Sim? Alguma dúvida até aqui? Variação de temperatura 100. Vamos ter que fazer a conta aqui de 0,217. Então vai ter aqui, vamos lá. 60, vamos lá. 0,217 vezes 60. Tá bom? Posso fazer uma perguntinha para vocês? Vocês sabem notação científica? Vocês sabem notação científica? Turma! Vocês sabem notação científica? Sim? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe, turma? Sim, então tá bom. Beleza. Então vamos lá. Vou brincar aqui com vocês. 0, 0, 0, 0. 6 vezes 7, 42. Vamos 4. 6 vezes 1, 6, 10. Vai 1. 12, 13. 0, 2, 0. 3 casas. 13,02. Então, isso aqui vai me dar. Vamos lá.
13,02 delta T sobre 100. Tudo bem até aqui, gente? Beleza até aqui? Sim? A resolução até aí, tudo bem? Isso aqui multiplicado é isso aqui, tá claro? Tudo bem, turma? Sim ou não? Então vamos lá. Está multiplicando, vai para baixo e dividindo. 13,02. Opa! Ih, deu pau aí? Cadê a tela? Eu tirei, porque na hora que você estiver fazendo no quadro, senão na gravação vai ficar pequeno. Ah, Aí tá bom. quando você terminar de fazer no quadro, eu coloco de novo. Beleza, tá bom. Vamos lá, gente. A gente vai fazer o seguinte. Olha o tamanho do número. Agora que você tem que usar a sua sapiência. Antônio, eu vou pegar 100 e dividir por 13,02. A pergunta é, vou fazer a pergunta para vocês. Essa prova, agora você vai mesmo, essa prova é discursiva ou objetiva? Discursiva ou objetiva, turma? Dá para responder? É objetiva ou discursiva? Vamos, gente. A prova que vocês vão fazer, Dayan, é discursiva ou objetiva? Turma, ninguém fala, meu Deus do céu. Tá bom, ela é objetiva. Se ela é objetiva, eu preciso mostrar o cálculo? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar isso. Vou aproximar. Vou fazer o seguinte, ó. 100 dividido por 13. E vou ver pela opção qual é a mais próxima, tá claro? Sim? Em vez de ficar perdendo tempo dividindo por isso. Tá claro ou não, gente? Beleza? Então, vamos lá. 100 dividido por 13. Que beleza. Vamos lá. 100 dividido por 13. Não dá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui por 6. 3 vezes 6, 18, certo? Vai 1. 78. 13 por 8. 3 vezes 8, 24. Vamos 2. Não, 8 vezes não dá. 13 por 7. 3 vezes 7, 21. Vamos 2. 91. Opa. 7. 91. Então aqui dá 9. Certo, turma? Sim ou não? Sim ou não, turma? Aí olha só. 9,90 por 13. 90 por 13, olha que barato. Aqui, ó, dá 91. 90 por 13 não dá para ser por 7, então é por quanto? 6. Tá beleza? Tá ok, gente? Aí vamos lá, 13 por 6. 3 vezes 6, 18. Olha, um 78. 12. Tudo bem? Aí vamos lá, bonitinho aqui. Isso aqui vai dar 12. Então 120. Isso aqui vai dar aproximadamente 9. Amanda, bota para mim lá as opções. Por favor. Ah, não, deixa não, precisa não, deixa assim. Precisa não, perdão. Deixa assim mesmo. Vou fazer o seguinte, aproximadamente, olha para cá. 7,7. Está aqui, aproximei. Como resultado, olha para cá, agora sim. Como resultado, vai te dar 7,69. Eu vou usar apenas uma casa. 7,7. Tudo bem? Lembra que esse cara daqui é maior do que 5. Vou desmanchar e aumentar 1. Tá claro, tu? Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Não, tira, por favor. Tira, pode tirar, pode tirar. Pode cancelar. Daqui a pouco você volta para mim, por favor. Para a tela ficar maior. Pode para a gravação ficar melhor. Pode tirar, Amanda, por favor. Manda? Tá bom. Tudo bem até aqui, gente? Porque ele quer o quê, gente? Ele não quer avaliação. Ele quer a temperatura final. Então, olha para cá. Daqui, temperatura final. É a final menos a inicial, certo? Que é igual a avaliação. Então, vai ficar variação mais temperatura final. Qual a temperatura inicial? 20 mais 7,7. 27,7 graus Celsius. Tem alguma resposta parecida, gente? Ali, gente, olha, que lindo! Gabarito, letra, em homenagem ao Botafogo, que vai jogar hoje. B. Tem algum botafoguense na turma aí? Tem algum? Não tenha vergonha, não. Levante o braço, eu sou tricolor. Levante aí, tem algum botafoguense? Nenhum botafoguense? Flamenguista? Deve ter milhões, né? Olha lá, Cauã é Flamengo. Todo mundo entendeu, gente? Entenderam a resolução? Todos entenderam?
Turma, todos entenderam? Fiz agora uma pergunta. Todos vocês entenderam? Quer que eu explique novamente? Fala aí. Turma, fala comigo, gente. E aí, todos entenderam a resolução? Eu explico novamente. Fala aí, turma. Todos entenderam? Ninguém vai falar não. Cauã, Evelyn, Renata, Marlon, Marinete, Amanda, Taia. Vai, fala aí. Sim, sim. Então tá bom. Pode copiar, então. Beleza, então pode copiar. Todo mundo entendeu? Passagem. Tranquilo? Todo mundo deu print? Então agora eu vou para a primeira questão, tá? Depois você mostra para mim. Depois, agora não precisa não, tá? A próxima questão, que é a questão 1, o tema dela é ondulatória. Ondas. Você, Ricardo Luiz viu com vocês ondas? Viu? Questão 1. Hein? É a questão 1? É. Ele viu com vocês ondas, gente? Fala aí comigo. Ricardo Luiz deu ondas para vocês? Falou de crista da onda, comprimento de onda, velocidade de onda. Deu? Hein, turma? É a primeira logo. É 31, acho. Essa aí, não, é 31. E aí, turma, deu ou não? Fala aí comigo. Deu ou não, turma? Fala aí. Deu, turma? Ricardo Luiz deu ondulatória, falou de comprimento de onda, falou de frequência. Falou, turma? Fala aí comigo. Turma, alguém pode me responder? Hã? Ninguém vai responder, não? Como é que é, Amanda? Ninguém fala, não? Não, é isso mesmo, é 31. Ninguém fala, não? Ninguém fala? Meus amores, ninguém vai... Fala aí comigo. Tá bom, vou dizer que... Vamos lá. Estou apagando aqui a questão, vamos lá, vamos ver o ondulatório. É outro assunto que traz muito em prova. E é fácil, não é nada difícil. É muito fácil, tá bom? O ondulatório é muito fácil. Vamos lá. Vamos lá. Então, questão 31, ondulatório. Vai ser... Isso é fácil, é tranquilo, nada de difícil. É bem tranquilo mesmo. Se quiser, pode tirar, pode tirar da tela, tá bom? Para aumentar a explicação. Pode tirar da tela, tá? Depois a gente volta. Tá bom, mano? Então, a questão 31, gente, o tema dela é bem simples para vocês, é ondulatória. A ondulatória, ela vai falar de um assunto muito importante no nosso cotidiano, da física. Bom, outro assunto que cai, ondas. Vai falar sobre as ondas, tá bom? E é bem na prova da EAN, ele trabalha muito mais a parte de cálculo, é muito mais, bem ali próximo. Então, ondas, você tem que saber, tá? Nada mais é, o que é uma onda? É uma perturbação em um meio. Você vai perturbar um meio. Em um meio de propagação. Ou seja, um meio que ela se propaga. Tá bom? Esse meio, dependendo do meio, ela pode se propagar bem ou mal. Então, esse meio pode ser o vácuo, que é uma região que não tem ar nenhum, tipo espaço sideral, tá ok? Onde você não consegue respirar. Quem lembra aqui do Iron Man, o primeiro, lembra que ele vai lá para cima? Falta de ar e também frio pra caramba. O outro meio, tá bom? É o gás. É o estado gasoso. O outro, líquido. E por último, e não menos importante, sólido. Tá bom? Outra coisa que você tem que saber da onda, tá? Que é importante, ela é um transportador. Ela transporta sempre de energia. A onda transporta sempre energia. Sempre. Mas é engraçado, né? Ela não transporta massa. Então, nunca você vai ver a onda transportando massa. Nunca. Então, nunca transportará massa, tá bom?
Beleza? Vou te dar um exemplo clássico. Tá bom? Nunca vai transportar massa. Por exemplo, todo mundo aqui já foi no mar, né? Aí tem aquela marolinha. Imagine que o mar não tenha correnteza. Nenhuma correnteza, nada. Aí vem aquela marolinha. Faço a pergunta a vocês. Quando essa marola passa por vocês, se não tiver correnteza nem nada, ela leva vocês? Se não tiver correnteza, ela consegue levar vocês? Consegue transportar vocês até a areia? Consegue? Não. Então está explicado, tá bom? Se não tiver correnteza nem nada, nunca a onda vai transportar, tá bom? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Dá um ok aí vocês. Tudo bem? Tranquilo então? Beleza, valeu, Cauã. Posso, Mercedes? Isso é um assunto. E é sempre fácil, cara, prova. Posso apagar? Fala aí comigo. Pode apagar? Pode, gente? Dá um ok aí se pode apagar. Acho que pode, né? Beleza. Valeu, Evelyn. Então aqui, estou apagando. Vamos lá. Estou apagando. Dando continuidade. Vamos lá. Então, como a matemática é a mãe das exatas, e como a física é uma ciência exata, é ela que explica matematicamente como isso acontece. Então, matematicamente, pela matemática, como é que é a representação gráfica de uma onda? Representação gráfica. Tá bom? Da onda. Vamos lá? Como é que é representada a representação gráfica? Então, a matemática nos fala o seguinte, ela é uma senoide. Senoide é uma figura geométrica, tá bom? Presta atenção. Aqui é uma linha imaginária que você tem como referência. É como se fosse a parte de cima e a parte de baixo, tá claro? Então tá aqui, ó. Isso é uma senoide. Aonde é isso? Você já deve ter visto isso no osciloscópio, tá bom? Isso é uma onda, tá ok? Beleza, turma? Tranquilo? Como é uma onda, eu vou chamar de C, o ponto mais alto da onda. Quem é surfista aí? Quem pratica surf? Quem pratica surf? Quem aí? Alguém aí pratica surf? Como é que se chama quando o surfista está no ponto mais alto da onda? Ele está tirando o quê, gente? Como é que se chama o ponto mais alto da onda? O surfista fala. Ele está o quê, gente? Alguém sabe? Quando ele está no ponto mais alto. Isso, crista. Muito bem, garoto. Então tá aí, ó. É o ponto mais alto. Então, o C, a gente chama de crista da onda. Crista da onda. A gente costuma dizer que é o ponto máximo. Beleza? Agora também tem um ponto baixo. Que é esse aqui. Alguém sabe como é que chama o ponto baixo? Tem a ver com a geografia. Como é que se chama aquela região que são baixas? Vale, isso aí, garoto. É conhecido como vale ou depressão da onda. Isso aí. Vale ou depressão da onda. Muito bom. Rapaz, vai se dar bem na prova, hein? Eu estou dizendo que os outros não dá. Você dá também, cada um tem sua peculiaridade. Ponto mínimo da onda, tá bom? Não é que é mínimo esse mínimo aqui, tá bom? E olha que barato. Dentre esses dois, você tem isso aqui, ó. Deveria ser igual o tamanho, tá? É que o meu desenho está mal feito. É isso aqui. Isso aqui deveria ser igual, tanto em cima quanto embaixo. Por exemplo, se aqui tiver 0,15, aqui também tem que ser 0,15. Tá bom, gente? O desenho está mal feito. Infelizmente, eu não sou bom desenhista. Por isso que eu não fiz arte. Senão, eu fazia arte de outra maneira. Muita arte mesmo. Mas só um desenho horroroso isso aqui. Gente. Que horror. Olha só. Ai, que horror. Pronto. Tá bom? Esse A aqui, alguém sabe o que é esse A? O que é esse A? Alguém tem ideia do que quer dizer esse A? Alguém tem ideia do que é o A? Fala aí para mim. Vai, Coal, você que está acertando. Que isso? Arthur, perdão. Parabéns, Arthur. Amplitude da onda. Isso aí. É a amplitude da onda.
Tá bom? Costumo dizer que a gente chama de quê? Energia máxima dela. É a energia máxima da onda, tá bom? E está associada, ó, está associada à intensidade da onda. Uma coisa intensa. Perdão. Intensidade da onda. Então, agora eu vou falar para vocês. Em Portugal, lá tem as maiores ondas do mundo. Geralmente chega a 30 metros. Vocês já viram isso na reportagem lá do Esporte Espetacular, certo, Tu? Já viram isso? Vocês já viram? Fala aí, sim ou não? Já viram essa reportagem? As maiores ondas do mundo lá em Portugal. Hein, turma? Isso. Então, a onda é 30 metros. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual onda você teria um medo maior? Uma onda de 30 metros ou uma onda de 3 metros? Lembra que a altura da onda é medida do mar para cima. Uma de 30 ou uma de 3? Fala aí para mim. Qual dessas duas ondas seria mais intensa, mais energética? A de 3 metros ou a de 30 metros? Fala aí. Vamos, turma. Arthur, Cauã. Isso, 30. Beleza. Então a de 30 carrega muito mais energia. Então a amplitude é isso. Ela mede o quanto que a energia dessa onda leva, tá bom? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, tem uma coisa. Tem que medir agora que a gente chama de comprimento de onda. É isso aqui, ó. O comprimento de onda é esse cara daqui, ó. Isso aqui eu chamo de lambda, tá bom? Uma letra grega. Lambda. Né? Ela é conhecida como comprimento de onda. É o quanto que a onda anda num ciclo. Comprimento de onda. Comprimento de onda. Tá bom, gente? Então, tá aqui. A distância sempre esse comprimento de onda é medido de um ciclo completo. Ciclo completo. Sendo medido de um ciclo completo, presta atenção, tem que ser medido de uma crista a outra crista, ou de um vale a outro vale, tá bom? Então, de uma crista a uma crista é o comprimento de onda, daqui para cá é o outro comprimento de onda. Agora, se eu quiser medir de um vale ao comprimento de onda, isso aqui é lambda sobre 2, tá ok? Beleza? Eu também poderia medir aqui, ó, nesse ponto aqui e nesse aqui. Tem que ser o ciclo completo, tá bom? Poderia medir aqui, que vai dar o mesmo valor. Tudo bem até aí para vocês, gente? Tudo bem? Isso é quanto que a onda anda, tá claro? Sim ou não? Turma, sim ou não? Mais alguém? Fala aí, turma. Tá ok? Tá bom. Dá um print aí na tela, por favor. Podemos seguir então? Posso apagar? Tá bom. Vou apagar, hein? Beleza? Vou apagar. Ninguém está com dúvida? Ninguém tem dúvida aí, gente? Ninguém tem dúvida de que é Cristo? Nada? Tudo ok? Nenhuma dúvida? Tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai ver duas coisinhas que são importantes, tá ok? Vamos ver falar do período da onda, que eu chamo de T. O que é o período da onda? É o seguinte: tempo necessário para que a onda tenha um ciclo completo. Então, o ciclo completo é um ponto e um outro que se repete, não? Beleza? As unidades utilizadas, tá bom? Pelo período, geralmente são segundos ou minutos, tá ok? O próximo conceito da onda, a gente chama de frequência. O do segundinho é um Fzinho.
E frequência nada mais é número de repetições de ciclos completos, de repetições de ciclos completos, então, ciclos que se repetem, então, completinhos, na unidade de tempo. Na unidade de tempo. E essa unidade de tempo, tá? Pode ser segundo, minuto, e etc. Bom? Vamos lá, então. Então, as unidades para a frequência. Unidades. As unidades para a frequência, geralmente são Hertz, que a gente vai ver o que é, Hertz, cujo símbolo é Hz, que quer dizer nada mais que ciclos a cada segundo, ou ainda RPM. Nesse grupo aí do Paulo Ricardo não, tá, gente? Rotações por minuto. Ou seja, ciclos por minuto. Tá bom, gente? Rotações por minuto. É quantas rotações a onda dá por minuto. Deixa eu botar vocês na prática. Aqui tem uma conversão. Tá? Como converter de RPM para Hertz? Então, se eu quiser de Hertz para RPM, é ao contrário. Daqui para cá, eu multiplico por 60, ao contrário, divido por 60. Não entendi. Exemplo. 1.200 RPM. Quanto seria isso aqui em Hertz? 1.200 RPM quer dizer o seguinte, são 1.200 ciclos completos a cada 1 minuto. Tudo bem? Mas 1 minuto não tem 60 segundos? Tem ou não tem, gente? Sim ou não? Então, eu vou pegar esse cara e vou dividir por 60. Me dando, tá bom? 20 Hertz. Quer dizer o seguinte, eu ter uma onda que faz a cada 1 minuto 1.200 ciclos, é a mesma coisa que a cada 1 segundo fazer 20 ciclos. Está claro? Tudo bem, turma? Tudo bem, turma? Sim ou não? Eu tenho uma onda que caminha a cada 1 minuto 1.200 ciclos completos, quer dizer que a cada segundo são 20 ciclos. Está claro, turma? Hein, meus amores? Fala aí, turma. Gente, você não vou falar, não? Amanda, é isso mesmo? Eles não falam, não? Eles são assim mesmo. Eles não gostam de falar, não. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos pensar que vocês estão sabendo. Vamos lá. Agora, se eu quiser ao contrário, eu quero agora, tá bom? Hertz. 5 Hertz. Eu quero isso aqui em RPM. Agora, ao contrário. Eu pego isso aqui e multiplico por 60, tá bom, gente? Que vai me dar 300 rotações por minuto. Ou seja, 5 Hertz. Se a cada 1 segundo são 5 ciclos completos, então a cada 1 minuto serão 300. Tá claro, turma? Tudo bem daí? Sim. Arthur? Tudo bem? Sim. Beleza. Pode dar um print aí, por favor. Vamos prosseguir? Vamos agora ver relação de frequência e período. Vamos lá? Vamos ver que relação a frequência e o período tem. Será que eles têm alguma relação? Tem. Mesma relação que calor e temperatura. Não são a mesma coisa, mas estão intrinsecamente relacionados. Tá bom? Vamos lá. Então, agora, relação entre período e frequência. Prestar atenção aqui agora, hein, gente? Vamos lá.
Imagina aqui, ó, onda 1. Beleza? Passa aqui o traçado dela. Onda 1. Tudo bem, gente? Onda 1. Agora, onda 2. Passa o tracejado dela. Tá bom, gente? A amplitude é a mesma. Aparentemente, a mesma amplitude. Beleza? Eu vou chamar isso aqui, ó. Crista 1, porque é a onda 1, tá bom, gente? Tudo bem? Então, eu sei que de uma crista a outra crista, eu chamo de lambda. É isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Vamos agora fazer a 2. Crista 2, 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 crista 2. Então, aqui, eu vou chamar de lambda 2, certo? Tudo bem? Ok? E vice-versa. Então, eu vou pegar um ponto aqui que associa a eles, ó. Tá claro? Pô? Eu vou pegar esse aqui. Aí. Eu tinha que ter acertado isso aqui melhor. Mas vamos lá. Imagina que seja aqui. Se você pegar ali, se você comparar, vamos fazer aqui uma comparação, conclusão. Vamos lá. Imagina que fosse isso. Pergunto a vocês, o lambda 1, aqui ó, lambda 1, isso aqui tudo, não cabe em 3 lambda 2? Sim ou não, gente? Não cabe em 3 lambda 2? Então, aqui ó, o lambda 1 é equivalente a 3 lambda 2. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, pode dizer o seguinte, que o período 1, o tempo que ele leva, terá que ser 3 vezes mais que o tempo que o outro leva para completar o ciclo. Sim? Esse cara daqui, ó, cabe em 3 aqui. Então, ele é 3 vezes mais rápido. Se ele é 3 vezes mais rápido, o tempo dele é menor. Concordam comigo ou não, gente? Beleza? Logo, como consequência, faço uma pergunta a você. A frequência de 1 vai ser maior ou menor que a frequência de 2? Quem é mais frequente? A onda 1 ou a onda 2? Quem aparece mais? Na mesma unidade de tempo. A onda 1 ou a onda 2, gente? 2. Beleza. Então, posso dizer o seguinte, que a frequência 1 é 3 vezes menor que a frequência 2. Então, tá aí, ó, a relação. Conclusão de tudo. Faço a pergunta para vocês. Todos entenderam isso? Relação de frequência e período? Todos entenderam? Beleza. Então, conclusão. Período e frequência é uma relação inversa, tá bom? Quem é mais frequente é mais rápido, logo o tempo é menor. Então, período e frequência. Então, se o período, o que acontece com a frequência? Ou o período, o que acontece com a frequência? Se o período aumentar, se ele levar mais tempo para completar um ciclo completo, ele é menos frequente. Concorda? Sim ou não? Concorda? Concorda, turma? Que ele é menos frequente? E se o período dele diminuir, é porque ele é mais frequente, como é o caso da onda 2. Logo, você tem uma fórmula aqui para período e frequência. Aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período. Tá beleza, turma? Daí a fórmula. Ou é essa, ou é essa. Tranquilo? Turma, tranquilo? Tranquilo, gente? Fala aí. Tá bom, dá o print. Posso apagar?
Pode? Pode, né? Beleza, vamos lá. Estou apagando. Vamos. Então, aqui, princípio fundamental da ondulatória, tá bom? Da ondulatória. Vamos lá? Vai se considerar o seguinte. O que é VP? VP, tá? A gente costuma dizer que é a velocidade de propagação de uma onda. Propagação de uma onda no meio, tá ok? Independente do meio. No meio, tá bom? E essa velocidade geralmente é metros por segundo. Então, vale aquela relação, tá? Vocês aprenderam. De quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu converto, gente? Como é que faz? De quilômetros por hora para metros por segundo. Multiplica ou divido por 3,6? Você aprendeu cinemática. Multiplica ou divido por 3,6? Arthur, Renata, Amanda, Evelyn, Marinette. Responde aí, gente. De quilômetros por hora para metros por segundo. Eu multiplico ou divido por 3,6? Divide. Muito bom. Então, divido por 3,6. Ao contrário, multiplica. Então, a gente vai adotar o seguinte. Então, a onda, em qualquer meio, a sua velocidade de propagação, ela é constante. Se ela é constante, é uma fórmula que sempre cai. Então, a velocidade de uma onda é ΔS sobre ΔT. Está claro? Está aqui? Todo mundo conhece essa fórmula, não conhece? Lembra? ΔS, metros por segundo. ΔT, segundo. Logo, metros por segundo. Tudo bem, gente? Sim ou não? Fala aí, turma. Sim ou não? Opa. Então, agora eu vou fazer o seguinte, uma analogia. O que é uma analogia? Comparação. A gente aprendeu o quê? A distância da onda não é ΔS. Que é, gente? É lambda, certo? Sim ou não? Hein, turma? Dá um ok. Sabemos que o ΔT da onda não é ΔT, é o período. Sim? E sabemos que o período é 1 sobre a frequência, certo? Tá claro ou não? Turma, tá claro ou não? Então vamos substituir. Substituindo velocidade. No lugar de ΔS, lambda. No lugar de ΔT, período. Vamos separar lambda e 1 sobre o período. Tá ok, gente? Tá ok ou não? Separei. Tá ok? Dá um ok aí, vocês. Fala aí. Ó. Lambda, período. Separei. Para aqui, para que apareça a frequência. Então, no final disso tudo, a velocidade de propagação é lambda vezes a frequência. Tá aí? Alguém sabe como é que se fala essa fórmula? Aqui, ó. A velha. A velha. Isso aqui não é lambda? Lambeu. Lambeu. A ferida. Ok? Tá aí, ó. Para você decorar. Tem que macete, que mal. E a velha lambeu a ferida. Tá beleza? Tá aí a fórmula. E fechamos essa parte. A velha lambeu a ferida. Tá claro? Turma, tá claro? Turma, tá claro isso? Beleza. Dá um print aí, por favor.
Foi, né? Então vamos lá. Vamos agora resolver a questão. Amanda, pode espelhar para mim. Por favor, pode espelhar. Qual questão agora? Número 1. Espelhar número 1, por favor. Número não, 31, né? Questão 31, a prova. Ah lá, que linda. Opa. Olha aí, ó. Eu vou desenhar isso aí, tá? Depois eu pedi para a Amanda tirar a tela para a gente fazer. Vamos lá. Questão 31. Vamos lá. Olhar da figura abaixo. Então, tá aqui. Eu vou fazer aqui bonitinho os eixos, tá? Vamos lá. Eixo X, eixo Y, beleza? Tem isso, tem só imaginação. Beleza. É isso? 1, 2, 3. Certo? É isso aí. Vamos lá. Então, ele pega desse ponto aqui, certo? E vai até esse ponto aqui, certo? Ele está dizendo para você que essa distância aí, 2,25 metros. Tudo bem, gente? Sim? Aí ele fala o seguinte: a figura acima representa um trecho de uma onda, ou seja, uma parte, que se propaga em um certo meio material com velocidade dele. Deu a velocidade. Velocidade de propagação. 300 metros por segundo. Tá claro? Tá claro, turma? Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o valor do seu comprimento de onda, que ele quer no sistema internacional. Então, e da sua frequência no sistema internacional. Então, você vai acompanhar essas unidades com aqui. Como a velocidade nada mais é ΔS sobre ΔT, e como o lambda é o ΔS, então esse aqui é metros. Está claro, turma? Está claro ou não? Amanda, pode tirar, por favor. Pode tirar a tela. Mano, pode tirar. Obrigado. Então, como a velocidade é ΔS e ΔT, e o lambda tem a ver com ΔS, metros. E a frequência é o quê? Hertz. Então, primeira coisa, vamos lá. Como é que eu acho? Eu quero saber o lambda. Vamos lembrar o seguinte, gente. Cuidado, tá? Como é que se chama esse ponto aqui, gente? Como é que se chama esse ponto aqui? Não é crista? Então, aqui é crista e aqui é crista. Certo, turma? Sim ou não? E o ponto de baixo? Vale e vale. Olha que safado, cara. O lambda, eu tenho como calcular de uma crista a outra crista, ou de um vale a outro vale. E olha que barato. Não tem como calcular isso aqui, porque eu não tenho isso aqui, tá claro? Só que você pode fazer. Sempre que não te der diretamente o lambda, você tem como calcular ele. Olha o macete. Sempre que ele não te der o lambda, que o lambda tem que ser o quê? Essa distância aqui ou essa aqui, tá claro? Ou então a metade do vale e a crista. Tudo bem? Vou repetir. O lambda, ou ele te dá essa distância, essa, ou essa aqui, ou essa com essa, tá bom? Mas como ele não te deu daqui de outro ponto, lembra? Tem que ser o ciclo completo. Esse cara aqui está em cima, esse aqui está embaixo. Esse não é o lambda, tá bom? Então, o lambda não é 2,25 metros. Não é, tá bom? Beleza? Então, como é que eu faço o cálculo do lambda? Cálculo do lambda. Primeira coisa, você vai simplificar isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso, tá bom? Para você visualizar. Tudo bem, turma? Beleza? Então, como eu quero daqui para lá, essa parte aqui não existe, pega essa parte, pego essa, pego essa, pego essa, pego essa e pego essa. Tá bom até aqui, gente? Sim ou não? Tá claro, gente? Todo mundo entende? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, partes e lâmina. Eu sei que 6 partes dele
6 partes, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, equivale a 2,25 metros. Está claro ou não? Está claro ou não, gente? Turma, está claro ou não? Faz aí. Ou seja, como eu não tenho de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale, não tem como fazer diretamente. Então, indiretamente. Eu sei que isso aqui, ó, se a gente olhar isso aqui, são 6 partes da onda, certo? São 6 partes da onda. Tudo bem, gente? Está claro ou não? Hein, turma? Turma, sim ou não? Fala aí. Dá um ok, não dá ok. Eu tenho que saber se vocês estão entendendo. Arthur, está entendendo? Cauã? Gente, dá para falar? Vocês estão com dúvida? Fala aí para mim, Arthur e Cauã. Evelyn, Amanda, Renata. Fala aí. Ninguém fala nada. Todo mundo entendeu? Essa distância aqui toda são 6 partes dessa onda. Eu não entendi, Sim, senhor. não. Quem não entendeu? Maria? Só a Maria? Eu. Só a Maria que não Maria. entendeu? Maria está sendo honesta. Mais alguém? Vamos lá, Maria. Então vamos prestar atenção. Maria, presta atenção. Lembra que o lambda, né, de uma crista a uma crista? Hein, Maria? Fala comigo. Pode Oi? falar. Lembra? Que é de um vale a um vale. Lembra disso? Hein, Maria? Lembra? O que Lembro. acontece? Agora tem o quê? Eu tenho uma crista e um outro vale. Olha só. E são movimentos. Para tirar o lambda, tem que ser um ciclo completo. O que é um ciclo? Se eu estou aqui em cima, tem que ser aqui em cima. Se eu estou aqui embaixo, tem que ser aqui embaixo. Não pode ser um aqui e outro aqui. Tá claro? O ciclo não é completo, tudo bem? Então não tem como calcular diretamente, se você não souber o conceito, o lambda, tá bom? Sim? Sim, Maria? Sim. Beleza. Então o que acontece? Então eu vou fazer assim, vou fazer uma proporção, você pode fazer isso. Como eu quero daqui para cá, ou seja, daqui até aqui, não é isso? Se você notar, eu tenho essa parte aqui, lembra? Olha para cá, vou só mostrar para você. Eu tenho essa parte aqui, ó. E tem também essas divisões, certo? Se você notar, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes da onda, que vale 2,25, tá claro? Sim ou não? Entendeu, Maria? Entendi. Agora, eu não quero até aqui o lambda, né, de uma crista a uma crista. É ou não é, gente? É. Então, quantas partes eu tenho daqui para cá? Quantas partes eu tenho da onda? Fala aí, Maria. Quantas partes eu tenho daqui para cá? Oi? 2? Presta atenção. Parte é isso aqui, ó. Essa metade aqui. Quantas partes você tem? Uma parte é isso aqui, ó. Não é isso aqui, não. Parte é esse desenho aqui, ó. Uma parte, concorda? Segunda parte, concorda? Parte é isso daqui. Não é isso aqui tudo, não. Parte é isso aqui, ó. Porque eu não tenho essa parte aqui. Eu tenho essa parte aqui? A parte é os que tá marcadinho? Isso aí. Ah. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, concorda? Daqui para cá, você não tem 4 partes? Sim. Então, acabou. Logo, 4 partes, eu sei o quê? Lambda. Tudo bem? Lembra que partes, gente, como? Eu não posso incluir isso aqui tudo como parte, por quê? Porque a distância é daqui até aqui, tá claro? Então eu tenho que pegar minha referência. Qual é a minha referência? Essa partezinha aqui. Essa região aqui cabe em 2 partes, não cabe? Essa aqui também não cabe em 2? Então, daqui para cá, são 6 partes, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Só que o lambda é de uma crista ou de um vale a um vale. Se você notar, crista tem uma parte, 2, 3, 4. Concorda comigo ou não? Sim. Se tu quiser um vale, também dá. 1, 2, 3, 4. Tem que ser igual. Beleza? Então, o lambda são quantas partes daqueles 6? 4. Tá claro? Tá. Então, agora acabou. Vamos lá? Regra de 3. Lambda, quem está cruzando com o lambda vai para o denominador. 4 vezes 2,25. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. 4 vezes 2,25, isso aqui vai dar 4,5, 9. 9 sobre 6. 9 sobre 6, gente, vamos simplificar, por 3. Isso aqui é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5 metros. Tá bom, gente? Então, o meu lambda, na realidade, é 1,5 metros. Tá beleza? Sim? Então,
Então, o meu lambda é só esse pedaço aqui, que vale 1,5 metros. Isso vai cair sempre para vocês. Sempre tem caído assim. Ele nunca te dá o lambda direto. Você tem que ver as partes, tá claro? Sempre. Quando cai, não te dá o lambda direto. Não te dá. Então, você tem que fazer o quê? Ver as partes. Qual O que é todo. essa matéria mesmo? Oi? Qual o nome dessa matéria? Ondulatória. Ondulatória. Você nunca viu, não? Não. Beleza. Então, tá vendo pela primeira vez. Arthur, entendeu? Evelyn, Cauã, eu explico novamente. Fala aí, turma. Faz igual a Maria. Maria meteu a cara. Fala aí, gente. Não é para ficar quieto, não. Vai ter esse negócio. Turma, e aí, entenderam? Arthur, Amanda, compreendeu? Beleza. Cauã, Cauã, Evelyn, Amanda, Renata, fala aí, turma. Todo mundo entendeu? Todo mundo viu que não tem como calcular diretamente. Ele teria que me dar essa distância aqui ou essa aqui. Ou então a metade, porque eu sabia. Se ele fosse aqui que era meio, eu saberia que isso aqui é meio, uma vale uma crista. A crista seria o dobro. Tá bom? Dá o print aí, que ele quer a frequência. Pode dar o print. Posso apagar? Pode? Pode. Beleza. Vamos lá. Agora ele quer a frequência, tá bom, gente? Se ele quer a frequência, ficou mais fácil. A partir do momento que eu já achei o nome, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Voltando para a equação. Vai agora. Cálculo de F. Voltando para a equação. A velha lambeu a ferida. Onde eu sei que a minha velocidade foi dada 300 metros por segundo. O lambda que eu calculei lá, 1,5 metros, logo a minha frequência, que é a unidade oficial em Hertz, vai me dar. Agora ficou fácil. Velocidade 300. Meu lambda 1,5. Minha frequência é F. F é igual a 300 sobre 1,5. Você que tem dificuldade na matemática de dividir com vírgula, o que você faz? Repete o número, 300, e tira a vírgula do 1,5, tá bom? Quantas casas decimais tem aqui, gente? Quantas casas decimais tem aqui? Fala para mim. Não só tem uma? Não é isso, gente? Sim ou não? Não só tem uma casa? Fala aí, gente. É ok. Ok, sim. Beleza. Então, o que eu faço? O outro número que não tem, eu acrescento zero. E olha que barato. No concurso público, sempre o número maior, ele é múltiplo. Se você pegar só isso aqui, ó. Concorda comigo que o 30 não é o dobro de 15? Sim. Então, acabou. 2. Eu cortei esses zeros aqui? Eu cortei? Cortou. Eu cortei esses zeros? Não. Acabou. 200 versos. Gabarito, letra. Tudo bem a matemática? Tá claro? Tudo bem na Eu matemática? pensei que tinha cortado. Oi? Pensei que tinha Não. cortado, Por que porque não, você tinha Maria? Presta circulado. atenção. Primeiro, sempre que tiver um número com e o outro sem, tá bom? O que está com vírgula, você vê o número de casas decimais, tira e acrescenta no outro que não tem. Como aqui só tem uma casa decimal, eu acrescentei no zero. Aí eu pego o quê? 15. Eu consigo observar que aqui é 30, certo? Uhum. Então, 30 por 15, 2. Para você cortar, teria que ter zeros aqui, tá claro? Teria que ter zeros aí embaixo. Sim? Sim. Beleza? Entendi. Amanda, Beleza. bota para mim lá para saber qual é a resposta. Espelha para mim a questão, por favor. Que é 1 ou 31, por favor. Só espelhar só para saber a resposta, por favor. Seu lambda é 1,5 metro e sua frequência é 200 Hz. Gabarito, letra.
Amanda? Mandinha? Professor, Oi. Fala, Maria. esse tipo de questão cai muito no concurso Daí, ó, pro Colégio sim. Naval? Sim. Colégio Naval? Sim. O Naval gosta. Porque tem ciências, tá bom? Naval gosta. Por quê? Naval é até um pouco mais complicado, tá? Ele bota vários desenhos, tá bom? Uhum. Lembrar que EAN, tá? A EAN, tá bom? É uma prova mais fácil. Porque o cara vai ser aprendiz marinheiro. O Colégio Naval, o cara vai ser oficial. Sempre que você tem um cargo maior, a prova é mais difícil, tá bom? Beleza? Beleza. Tava com essa dúvida. Não tem problema, não. Amanda! Não tem? Amanco. Amanda! Cadê tu, Amanda? Tô aqui. Ei, espelha para mim aí a questão 31, por favor. Espelha para mim. Opa, aí, ó. Sobe um pouquinho. Aí. Olha lá, gente. Olha lá, gabarito. C. 1,5 e 200. Tá beleza? A aula termina que horas, Amanda? 8 horas? É Amanda? 8 horas mesmo. Não entendi. Tio, é 8 horas mesmo. Sempre as online acabam. Presencial Tá bom, também. beleza. Beleza, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho 12 minutos. Deixa eu ver o que eu posso fazer em 12 minutos. Deixa eu ver. Amanda, vai descendo para mim. Descendo? É, vai. Você não aprendeu o circuito, não, né? Aprendeu os circuitos elétricos? Fiz uma pergunta. Alguém pode responder para mim? Eu Maria, aprendeu? Oi? aprendi, não. Beleza. Cauã aprendeu, Tu tá? nem sabia da existência dessa matéria. Tá bom. Vamos lá. Vai lá para mim. Vai, Amanda, desce um pouquinho. 33. Hum. Deixa eu ver. Opa, aí. Velocidade média todo mundo viu, não viu? Delta S e delta T, todo mundo viu, não viu, gente? Fala aí comigo, rapidinho. Viram ou não viram? Sofri, mas aprendeu. Então tá bom, você não vai sofrer, não. Vou te dar um remédio. Presta atenção. Amanda, deixa essa aí. Já copiaram aqui, né? Vou apagar aqui. Vamos lá. Presta atenção. Deixa essa questão aí para mim. Deixa a questão, Amanda. Tem que deixar ela na tela. Deixa para mim. Eu vou desenhar. Por favor. Manda. Cadê ela? Amanda? Ué. Oi. Bota ela para mim de novo na tela. Tá. Obrigado. Aí. A 33, sabe? Vamos lá. A 33, é só uma dica só. O tema dela é cinemática, velocidade média de gráfico. Cinemática, velocidade, tá? É velocidade média. Então, você vai lembrar o seguinte, que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, sempre, aqui, ó, sempre que ele tiver um gráfico, velocidade versus tempo, que é o que está ali, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, olha, meu filho, a área desse gráfico, a área do gráfico, a área total do gráfico, é o seu ΔS, tá bom? É o deslocamento. Então, você tem que calcular a área toda desse gráfico aí, tá bom? E ele fala, então vamos lá, como é que seria isso aqui? Vamos lá, bem devagar, ó. Velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Ele fala ali para a gente, ó. O gráfico abaixo representa a velocidade de um corpo que se desloca ao longo de uma reta em função do tempo. Está lá, o tempo em segundos. Então, aqui, ó, 0. Então, vamos lá. Ele começa ali, ó. Vem para cá,
desce aqui, certo? E depois fica constante aqui. Beleza? Aí ele faz isso, ó. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Você tem 10, 20 e 30. Aqui em cima é 20. E aqui embaixo, 10. Tá claro? Então, a primeira coisa, como ele quer a velocidade média, esse cara daqui vai ser o cálculo da área do gráfico, tá ok? Sim? E o meu ΔT acabou, 30 segundos. Porque ele quer daqui para cá, ó. O seu ΔT é são 30 segundos. Tudo bem até aqui, meus amores? Tudo bem ou não? Amanda, pode tirar o gráfico. Agora pode tirar. Pode tirar. Obrigado. 10 segundos. Vamos lá? Então, vamos para terminar com chave de ouro, meus amores. Ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui 3 figuras. Ó. Eu tenho essa figura aqui. Vou desenhar essa figura aqui, que é essa aqui. Depois, eu tenho essa figura aqui, que é essa aqui. Tá bom? E depois, eu tenho essa figura aqui, que é essa aqui. Tá claro? Então, eu tenho 3 figuras geométricas aí no gráfico. Concordam ou não? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. A1. A1, essa desenho aqui, ó. Ó. Esse cara daqui. Vou até botar aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. 20. Concorda? E aqui embaixo, 10. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Sim? Todo mundo concorda? Beleza? Então, acabou. Já tem um retângulo? Base vezes altura. 20 vezes 10, 200 metros. Então, ou seja, daqui para cá, andando a 20 metros por dia, eu dou 200 metros. A área 2 é esse cara daqui, ó. Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. É o trapézio, concorda? Isso aqui não é o trapézio? Não é o trapézio? Vocês veem matemática? Então, vamos lá. Se é o trapézio, essa figurinha daqui, ó, vale 10. Sim, a base menor. A base maior que é isso aqui tudo, ó, vale 20. Tá claro ou não, gente? Tá claro ou não? Turma, tá claro ou não o desenho? Maria? Tá? Arthur, beleza? E Cauã? E essa partezinha aqui, ó, também é 10. Por quê? De 10 para 20, 10. Acabou. Qual é a área do trapézio, gente? Ninguém lembra? Base maior mais base menor. Altura dividido por 2, não é isso? Base maior, 20. Base menor, 10. Altura, 10. Dividido por 2. Isso vai dar 30 vezes 10 dividido por 2. 150 metros. Ou seja, desse trecho de 10 a 20, né, eu dou 150. Está claro ou não? Tá claro. E agora o último. Para finalizar com chave de ouro. A área 3, acabou. Esse retângulozinho aí, ó. Aqui, ó. Que retângulo não, quadrado. Daqui para cá são 10, porque divide para 30. Daqui para cá são 10. Acabou, gente. 10 e 10. Então, a área vai ser o quê? 10 ao quadrado no quadrado. 100 metros. Então, acabou. A área do gráfico total, o que vai ser? 200 mais 100 mais 150. Tudo isso dividido por 30. Tudo bem? 450 dividido por 30. Está claro ou não, gente? Está claro ou não? Turma, está claro ou não? Maria? Sim. Então, agora aqui, Maria, ó, corta. 45 dividido por 3. 15 metros por segundo. Gabarito, letra C. Tá aí. Fiz aqui, deu 15. Beleza? Beleza. Gente, comentários com relação à minha aula. Foi boa, foi mais ou menos. Pode falar, aceita as críticas construtivas. A gente está aqui para aprender. Professor, essa parte eu achei mais fácil. Que bom. Se eu pudesse explicar 38. Ai, deixa eu ver. O que é 38 aí? Deixa eu ver aí. Todo mundo aí entendeu? Dá o print aí no quadro. Professor, quando é a sua próxima aula? A minha próxima, não. Agora que vai dar aula para vocês é Ricardo. Agora tudo é Ricardo. Ah. Mas gostaram da aula? Foi boa? Foi boa, gente? Sim, você explica bem.
Vai Obrigado. estar gravando 38? no YouTube, né? Tá. A 38, quem perguntou a 38? Quem perguntou a 38? Quem foi que perguntou a 38? Fala comigo. Cauã, você aplica a lei de Newton. Lembra? Vai ter o bloco A e o bloco B. Já fez esses problemas? Você vai ter que botar as forças, tá bom? No bloco B, você tem o peso de B e a normal, concorda? E a atração. Você já viu isso? Já viu lei de Newton? Fiz uma pergunta a você. Você já viu problemas de lei de Newton? Fala aí comigo. Dá para falar? Eu? Não, é o bonitão lá que perguntou. Quem perguntou? Foi Cauã ou foi Arthur? Quem foi que perguntou? Cauã, você já viu lei de Newton? Eu já vi um pouquinho também. Tá. Então, o que acontece? Então, você vai ter que aplicar aí a lei de Newton. É que o tempo não bate, tá? Falta 2 minutos. Infelizmente, não deu. Eu peço desculpa, gente. Eu tentei dar uma revisão dos assuntos que mais caem. Tá bom? Qualquer coisa, pede para Ricardo, tá bom? Aí, ele dá uma revisão para vocês, tá? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Amanda, agradeço muito ao pré-militar pela oportunidade, tá bom? De dar aí, ter uma visão, tá bom? Obrigado a vocês, futuros aprendizes. Nós que agradecemos, aula muito boa, pô. Obrigado, tá bom? Amanda, um beijo aí para todo mundo. Obrigado, meus amores. A aula foi incrível, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, obrigado, Amanda. Foi Excelente aula, ótimo, professor. tá bom? Boa Beijão noite, então para todo mundo. Obrigado. Valeu. Um beijo. Tchau. Beijo.